Já vamos de informação, Eliezer Rodrigues, orçamento de guerra aprovado pelo Senado Federal. Correto, será promulgada pelo Congresso Nacional nesta quinta-feira, às 15h, no plenário do Senado, a chamada PEC do Orçamento de Guerra. A emenda constitucional simplifica os gastos do governo federal para o combate à pandemia de coronavírus e teve votação concluída na Câmara nesta quarta-feira, dia 6. A proposta permite processos mais rápidos para compras, obras e contratações de pessoal temporário e serviços. Segundo o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, a futura emenda à Constituição vai permitir mais rapidez e menos burocracia nas ações de combate à pandemia. A emenda também autoriza o Banco Central a comprar títulos de empresas privadas no mercado secundário. O objetivo é garantir liquidez ao mercado de capitais. A PEC separa cerca de 700 bilhões do orçamento de 2020 para ações de combate à Covid-19. Para se ter uma ideia melhor desse valor, ele representa o que o governo pretende economizar em 10 anos com a reforma da Previdência. Nossa, medida importante para o nosso país em meio a esta pandemia. O nosso próximo assunto diz respeito a uma decisão que está sendo comentada pelo senador piauiense Ciro Nogueira, que é do Partido Progressistas. Ele está nos falando sobre essa proposta de congelamento de salários. Na realidade, os professores foram excluídos dessa medida. Vamos conferir. Acabamos de aprovar no Senado Federal mais um projeto muito importante na luta contra a pandemia do coronavírus. A proposta garante um grande volume de recursos para socorrer nossos estados e municípios e também para cuidar da saúde da nossa população. Também conseguimos garantir que os professores e os profissionais de saúde e segurança pública não tenham seus salários congelados. Essa foi uma luta dos progressistas aqui no Congresso e eu fico muito feliz de termos conseguido aprovar essa mudança. Esses são os profissionais fundamentais para que o país esteja se dedicando muito a cuidar dos brasileiros. Não seria justo que fossem penalizados em seus salários. Medida polêmica, medida que realmente... Eu acho que é necessário, Eliezer, falar sobre congelamento de salários numa época que realmente os recursos são escassos, mas precisa ser melhor debatido esse assunto, precisa ser melhor compreendido pela nossa sociedade para que não fique nenhum tipo de ruído nessa comunicação. De fato, esta provocação, esta proposta de congelamento dos salários, ela partiu do próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. Insatisfeito, em suas palavras, ele disse que não era conveniente que servidores ficassem de quarentena em casa com a geladeira cheia, enquanto trabalhadores de outras categorias estão sofrendo com toda esta recessão econômica. Então, para se superar essa crise, todos devem pagar um preço, cortar um pouco na própria carne. Por isso, ele pediu não uma redução, mas o congelamento dos salários por este período de 18 meses. Aí vem essa defesa do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, para que os professores não sejam incluídos nessa situação. Vejo aí um ponto de valorização da educação. É uma batalha já de longo tempo. Professores, educadores sempre querendo melhores condições e merecem de fato, porque prestam um serviço fundamental a toda a sociedade. Eliezer, ainda sobre esse assunto, realmente o que eu percebo é que realmente é um assunto necessário, é uma decisão necessária, visto o movimento, o momento que nós estamos passando, sendo que todos os recursos que se tem devem ser alocados, destinados para a saúde. Mas o que realmente se vive com maior intensidade e que está realmente escancarado aqui no Brasil é uma falta de respeito e uma falta de decoro. Quem é Paulo Guedes para dizer que as pessoas estão em casa com geladeira cheia, para afirmar isso, levando toda esta concepção para todo o funcionalismo público brasileiro? É uma afirmação muito delicada, é uma falta de decoro que chega a constranger, é uma falta de respeito com a população brasileira que chega a constranger, que não deve ser permitido. Mas, infelizmente, o assunto que ele está falando é coerente. Nós precisamos, neste exato momento, unir forças para vencer o coronavírus, vencer a Covid-19. Precisamos de mais hospitais, de mais UTIs, de mais leitos clínicos, de equipamentos, de respiradores, é o que nós precisamos. E tudo isso custa dinheiro. Mas agora dizer que o servidor público está em casa, de barriga cheia, esperando a pandemia passar,
É realmente inaceitável a falta de respeito, a falta de decoro com o cidadão brasileiro. Vamos para o nosso próximo assunto, Eliezer Rodrigues. Vamos para a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Vamos ouvir alguém da oposição ao Palácio de Karnak. Sim, deputados estaduais aprovaram um requerimento que adia o recolhimento das novas alíquotas da Previdência dos servidores estaduais. A proposta foi aprovada contra a orientação do líder do governo na casa e seguiu para a sanção do governador Wellington Dias. Nós, da bancada de oposição, apresentamos ontem, na sessão plenária da Assembleia Legislativa, um requerimento solicitando do governo o adiamento por pelo menos 90 dias da implementação da reforma da Previdência Estadual. Porque entendemos que nesse momento de dificuldades temos que pelo menos minimizar as consequências dessas medidas gravosas e prejudiciais aos nossos servidores. Queremos aqui agradecer o apoio que recebemos da bancada do PP e do MDB, que contrariaram a orientação do líder do governo, que queria rejeitar esse requerimento. E com este apoio decisivo, conseguimos aprová-los. Agora, apelamos para a sensibilidade do senhor governador, para que ele possa acatar este requerimento. A palavra está com o senhor governador. A oposição, na realidade, levando assuntos importantes para o debate, para a apreciação do chefe do Executivo piauiense. Com certeza, por ser uma medida que já tinha sido aprovada anteriormente, passou-se aquele prazo de 90 dias para começar a valer, a noventena, então era para este momento, claro que quando a reforma foi aprovada, ninguém imaginava uma situação de pandemia, mas uma crise. Então, os deputados acabaram propondo, a base do governo, pelo menos pela liderança do deputado Francisco Costa, não era favorável, por ele, pela concepção dele parlamentar, esses descontos maiores em muitos casos, eles já deveriam acontecer, mas foi voto vencido. A oposição, neste caso, pode somar um ponto aí na briga contra o governo. Esperamos agora que o governador Wellington Dias venha a sancionar. Caso ele vete, esta matéria pode voltar e ser debatida novamente na Assembleia. O governo do estado do Piauí pediu a aprovação da Assembleia Legislativa aqui do nosso estado para antecipar de 19 de outubro para 15 de maio o nosso feriado do Dia do Piauí. Vamos conferir o que o governador do estado disse acerca deste assunto. Adotei uma medida que estou encaminhando nesta quinta-feira para a Assembleia Legislativa do Piauí, uma mensagem em que fazemos uma alteração na lei do Dia do Piauí. No ano de 2020, excepcionalmente, vamos comemorar o Dia do Piauí no próximo dia 15 de maio. Para quê? Para com essa antecipação do feriado do Dia do Piauí para 15 de maio, nós garantimos uma condição de facilitar o isolamento social. Por essa razão, eu peço a compreensão de todos. Sei que é uma data simbólica, é uma data especial, mas eu acho que acima de tudo, neste instante, é a vida. E pela vida, este ano, de maneira diferente, no mês de maio, embora sabendo de toda a importância do 19 de outubro, nós vamos comemorar o aniversário do Piauí, dia 15 de maio, desta sexta-feira, há 8 dias. Muito obrigado. A Assembleia Legislativa do Estado do Piauí vai apreciar essa mensagem do governador na próxima sessão do dia 11 de maio. Eliezer, nosso próximo assunto diz respeito acerca do termo dos presos provisórios. Vamos falar sobre isso. Vamos sim, presos provisórios vão poder votar nas eleições municipais deste ano no Piauí. O direito está assegurado por um termo de cooperação assinado entre autoridades do Poder Judiciário. Veja. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, juntamente com a OAB do Piauí, a Defensoria Pública e o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, firmaram esse termo de cooperação visando com que, nas eleições que ocorrerão neste ano, haja a permissão dos presos provisórios participar enquanto eleitores do sufrágio eleitoral. Nós estamos num calendário ainda um tanto quanto indefinido, porque não sabemos o certo o dia das eleições, que podem ser adiadas as eleições em virtude da pandemia do Covid-19, porém, esse termo de cooperação faz com que os presos provisórios possam, diante das eleições que ocorrerão neste ano, que eles possam realmente poder participar do processo eleitoral enquanto eleitores e votantes.
Tá aí o trabalho da OAB aqui do estado do Piauí fazendo a diferença no que diz respeito à garantia de direitos. Eliezer, vamos falar sobre um projeto que foi realmente debatido, está sendo debatido de forma online através dos nossos deputados na Assembleia Legislativa do estado do Piauí, no que diz respeito à concessão de pensão às famílias daquelas pessoas que foram vítimas de Covid-19. Interessante. A Assembleia Legislativa do Piauí aprovou ontem um indicativo de projeto de lei que garante pensão integral aos beneficiários dos profissionais da saúde que tenham falecido no exercício de atividade essencial e presencial de enfrentamento à Covid-19. A proposta é do deputado estadual Oliveira Neto, do Cidadania. Segundo a matéria, a pensão integral é de natureza indenizatória e de valor correspondente ao montante necessário ao atingimento da remuneração integral do servidor falecido, em reforço ao benefício previdenciário a que os dependentes tinham direito. Na justificativa do indicativo, o parlamentar afirma que a iniciativa é uma forma de conferir reconhecimento aos profissionais que estão à frente das ações de atenção direta à população, que arriscam suas vidas em prol do interesse coletivo durante o estado de calamidade pública. A matéria foi aprovada em sessão virtual e segue para o governador Wellington Dias como sugestão para a criação de um projeto de lei. Eu quero só simplificar um pouco aqui o juridiquês, Lívio. Qual a ideia proposta pelo deputado Oliveira Neto? Imagine alguém que teria por direito uma aposentadoria de R$2.000, servidor da saúde que trabalhou e veio a falecer agora na época de pandemia. Então, suponhamos que ele ganhava R$5.000 de salário e o cálculo da Previdência deu apenas 2, o governo do estado pagaria esses 3.000 para que ele voltasse, ele não, a família, os dependentes, recebessem na forma de pensão este valor integral. É uma complementação. Naturalmente, por gerar gastos ao Poder Executivo, foi na forma de indicativo. O governador e a sua equipe vão decidir se transformam isso numa proposta de lei ou não, mas essa é a intenção do deputado Oliveira Neto. Saímos da Assembleia Legislativa do estado do Piauí e vamos pousar, por assim dizer, na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina. Vamos ouvir a líder do prefeito lá naquela casa. Ela está falando sobre o quê? E quem é ela? A bancada do prefeito Firmino Filho na Câmara Municipal de Teresina contesta a criação de uma comissão de parlamentares para acompanhar a aplicação de recursos públicos destinado ao combate ao coronavírus. A líder do prefeito, a vereadora Graça Amorim, argumenta que já existe um comitê gestor com a participação de vereadores. Vamos ouvi-la. Fiz um requerimento nesta casa, colegas vereadores, por conta da sessão passada virtual de um requerimento para criar uma comissão de fiscalização. Eu queria dizer a vocês que eu não tenho nenhum temor de que a prefeitura possa estar aqui prestando conta ou mesmo à comissão. Mas eu me dispus, senhor presidente, não foi tão somente pela criação da comissão. E Vossa Excelência proveu do provimento a parte do meu recurso, mas não apreciou a outra parte. Eu solicitei que constasse como voto contrário, até porque encaminhei nesse sentido. E naquele momento, a votação e o sistema, ou da nossa casa, ou daqui, ou o microfone desligado, porque os meus estavam todos ativos lá na minha casa, eu estava no computador e estava em 2 celulares, e ninguém ouvia a minha voz. E eu encaminhei contrário, e de forma assim muito rápida, sem que ninguém nem ouvisse. Eu tenho certeza que vários vereadores tiveram a mesma sensação que eu. O requerimento foi aprovado, e eu concordo. Não estou pedindo a nulidade, mas Vossa Excelência disse que não vai anular. Vereadora Graça Amorim, com sua máscara personalizada, mas realmente sendo contra a esta medida. Resistiu, mas a proposta de criação desta comissão parlamentar ela foi votada. Inclusive, nós temos aqui, Lívio, você deve introduzir esse assunto, de uma reação do vereador Jeová Alencar sobre esta questão. Aqui no meu espelho é você que vai introduzir o assunto. A resposta dessa comissão. Vai lá, então vamos lá. O presidente da Câmara, vereador Jeová Alencar, respondeu à líder do prefeito, explicando como deve atuar essa comissão parlamentar. Vamos conferir. Vereadora Graça, eu digo a Vossa Excelência, o artigo é muito claro. As comissões especiais serão criadas
por ato administrativo do presidente, mediante solicitação da mesa ou de qualquer vereador, sendo esta deliberada. Foi solicitada pelo vereador Lázaro, foi deliberada. O que está na imprensa foi que me perguntaram quem poderia fazer parte. Eu disse, o MDB pode ser eu, pode ser o vereador Joaquim, vai indicar um. O vereador Lázaro, proponente, já faz parte. Cada partido ou cada bloco partidário poderá indicar um. E aí sim, se forma, através de um ato administrativo, a comissão. Depois de indicar os nomes, não precisa ser deliberado. Seguiremos o rito normal, 90 dias, relatório, para apresentar relatório e tudo. Aí, o assunto vai ser mais amplamente debatido nas sessões mistas até o exato momento no Eliezer. Uma parte presencial, outra parte via internet, por conta da realidade de muitos lá na Câmara também precisarem se afastar porque são grupo de risco. É verdade, a Câmara está procurando se adaptar da melhor maneira possível, garantir a comunicação, garantir o andamento dos trabalhos na casa. E quanto à formação de uma comissão para fiscalizar, eu acredito que quanto mais esforços nesse sentido, bom também. Cada cidadão é um fiscal. Parlamentares, por uma questão de atribuição legal, também são fiscais das ações do Poder Executivo. Então, se todos estão dispostos a fiscalizar, a se empenhar na forma mais correta de aplicação dos recursos públicos, positivo, bom. Com certeza. Quanto mais fiscalização, melhor, porque quem que paga essa conta no fim de tudo? A gente. Aliás, obrigado, viu? Por nada. Política do dia.